Agora, quando nós identificamos a mudança na estética, a mudança na retórica, ao mesmo tempo uma mudança política, ou seja, a criminalização da coletividade, a criminalização da diferença, a criminalização da própria política em si, né? Quando a política deixa de ser uma ferramenta de composição de paz, porque é isso que ela é, a política é uma ferramenta que nós criamos ao longo do tempo para poder conviver em sociedade. Eu gosto do azul, você gosta do vermelho, nós não vamos precisar nos matar todo santo dia para descobrir se a nossa cidade tem que ser pintada de azul ou vermelho. Nós vamos combinar de fazer uma eleição. Quem ganhar a eleição pinta a cidade por 4 anos, que é o tempo do mandato. Daqui a 4 anos nós vamos de novo para uma eleição, e se eu ganhar eu vou pintar com a minha cor e você vai aceitar. Política é diferente de eleição, tá? As coisas são diferentes, mas eu estou dando um exemplo para você entender como essa ferramenta funciona. As crianças com 2, 3, 5, 6 anos fazem política. Negociam sentidos com os seus coleguinhas, com seus familiares, negociam sentidos, estabelecem relações de poder, relações de convencimento. Eu quero brincar de bola, eu quero brincar de boneca, nós vamos brincar do quê? E ali se estabelece uma relação política entre elas, quer dizer, isso é uma forma sadia da sociedade se organizar. A partir do momento que você começa a perceber que há uma criminalização disso, ou seja, passa-se a criminalizar a política passa a ser a causa da degeneração da sociedade. Nós olhamos para isso e dizemos, olha, isso aqui é um processo de fascistização. Nem os militares criminalizaram a política. Os militares fizeram uso da política. Por exemplo, o regime de 64 nunca foi fascista, muito pelo contrário, era antifascista. Os generais que montaram o regime de 64 no Brasil eram formados pela Escola das Américas. A Escola das Américas tinha sido formada pelos militares americanos que tinham vindo da Segunda Guerra Mundial, tinham passado os últimos 10 anos, os últimos 6, 7 anos, lutando contra nazistas e fascistas. Tudo que eles não queriam era nazismo e fascismo, até porque eles associavam o nazismo e o fascismo com o socialismo. Então, eles eram completamente antinazistas, antifascistas. Então, o regime militar não é fascista. É autoritário, é ditatorial, torturou gente, mas não é fascista. O regime militar fez uso da política, transformou a política num sistema bipartidário, manteve o máximo possível os parlamentos abertos, negociou com os parlamentos a partir de pagamentos dentro da moeda da política. Mas quando você começa a ver Jair Bolsonaro criminalizando isso, você começa a perceber que isso aqui é um processo de fascistização. Mexeu na retórica, mexeu na estética, mexeu na política e mexeu no sentido de orientação temporal da sociedade, nós olhamos para isso e fazemos um diagnóstico. Só um desses fatores, muitas vezes, não indica um processo de fascistização. Mas quando nós temos 3, 4, 5 desses imediatamente, a gente consegue coletar aqui e acolá e perceber que isso está acontecendo, a gente consegue fazer um diagnóstico mais ou menos seguro. O que é a inversão do sentido dos tempos? É quando a sociedade não mais caminha em direção ao futuro, quando o futuro deixa de ser a razão da nossa existência. Quando a razão da nossa existência passa a ser a reconstrução de um passado mítico. Veja, quando as sociedades perdem o gosto, a vontade, o vício da experimentação, da busca da transformação, e passam a cultuar um passado que, obviamente, é uma construção imagética, uma construção que não existia, né? Nós olhamos para isso e dizemos, opa, houve uma inversão do sentido do tempo aqui. O meu futuro, na realidade, passa a ser esse passado mítico. E aí eu tenho um problema, porque esse sistema social tende a se destruir. Ninguém pode viver em relação ao passado. Nem os conservadores ingleses, gente. Se você pegar os conservadores ingleses lá no século XVII, lá no século XVIII, nem eles defendiam que a sociedade não podia mudar. Muito pelo contrário, o conservadorismo nunca foi contra a mudança. Ele simplesmente quer controlar a mudança. Ele controla a mudança de tal sorte que a mudança ocorra naquilo que ele julga importante mudar e não no resto. Isso a gente vai ler em todos os conservadores ingleses. Eles falam no teste do tempo, na mudança aos pouquinhos, pensada, organizada, são contra qualquer tipo de revolução, mas eles aceitam mudança. Sob certo aspecto, o fascismo consegue ser odiado também pelos conservadores. Vocês vão ver isso nos próximos dias. Porque quando ele olha para um passado, ele quer travar o tempo, ele quer voltar no tempo, ele quer impedir a transformação.
ele deixa de ser efetivamente uma identidade, um caminho, uma ideia de sociedade minimamente válida para a maioria dos cidadãos. E é isso efetivamente que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje. Vários grupos sociais estão olhando o Bolsonaro e verificando exatamente as incongruências que a gente citou aqui nessa fala. Esse cara não está me dando condições materiais, esse cara não fez efetivamente o que ele disse que ia fazer, que é resolver o problema da corrupção, esse cara não está permitindo com que o país cresça, esse cara, sei lá, não está efetivamente voltando, né, construindo um futuro melhor para o Brasil, muito pelo contrário, está travando todo mundo, as pessoas deixaram de tomar vacina, as pessoas morreram que nem as desesperadas. E esses grupos começam a se dar conta, e dependendo da porta que as pessoas entraram para dentro do fascismo, as pessoas se dão conta a partir de determinados símbolos e passam a se revoltar. E essa revolta é exatamente o que nós estamos vendo hoje desse divórcio. Esse divórcio vai acontecer cada vez mais rápido.